Olá, tudo bom? Meu nome é Fabrício, eu sou praticante e instrutor de Aikido. O Aikido hoje em dia ele vive em uma decadência, né? Ah, por muito tempo o Aikido se abrigou numa busca de filosofia, se escondeu atrás, na verdade, né, de uma busca de filosofia, como se fosse a filosofia da mira ou a filosofia da arte da caça, né? Mas existe um filósofo da mira ao alvo ou da caça esportiva sem realmente praticar uma mira ao alvo? Não existe, né? Assim como o da caça sem a caça. Mas no período onde a gente tinha uma expansão de busca espiritual, isso serviu bastante, né? E por outro lado, tinha os amantes das artes marciais, na qual sentiu a integração moderna do Aikido, né? Porque o que eu sempre, desde o início, quando piá, já praticava capoeira, pratiquei taekwondo, musculação e trabalhei também, né, em serviços pesados na minha adolescência. E eu me identifiquei muito com Aikido porque aquela experiência, né, ela era muito útil, né? A Aikido trazia muita força, muita uh, base, esquiva, ginga, noção mecânica do corpo, né? Como desequilibrar, como aproveitar. E também trazia, digamos assim, o jiu-jitsu em si, né? A imobilização, a torção, conteúdo técnico assim muito bem aprimorado, assim. Só que por um lado assim gera uma carência pelo lado das pernas, né? O Aikido não usa as pernas. Mas quando você vai descobrindo a esquiva, a entrada e a estocada rápida de mão, assim como um boxer, né? Um boxer, você vai descobrindo que o jeito mais rápido de chegar num objetivo, se você tivesse armado com uma faca, no caso, né, uma estocada, seria, né, com as mãos, né? E os pés sobrando para uma linha de defesa, talvez um chute de meia base na virilha, nos joelhos, nada em excêntrico. Embora um chute giratório seja muito forte, ele também é uma técnica que ele coloca muito em exposição. E hoje em dia tem um viral de vídeos, né, de Aikido sobre Aikido versus MMA, Aikido versus isso. O que aconteceu? O pessoal que treinava no Japão, eles, entre linhas, a gente acaba sempre treinando quando a gente tem uma especialização, quando a gente treina uma formação, a gente faz especializações. E o Aikido se fundiu muito na Europa, né? E muito no Brasil, assim, por linhas intermediárias, pessoas que não tinham aquele jiu-jitsu intenso, mais focado na filosofia. E mas a filosofia da arte marcial para mim, ela é feita de seguinte forma, no treino, né? O treino, o superar as lesões, superar as dificuldades, buscar se renovar a energia, né? Isso faz a filosofia da arte marcial, né? É aquela peregrinação, né? Principalmente para quem já foi o Shideshi, né? E sabe o que é isso, né? Essa dedicação. Isso faz o treino do Aikido. E isso traz a habilidade. A habilidade do Aikido está no Uke, né? As pessoas fizeram vídeos se esquivando e aplicando técnicas em Ukes, né? Que tem uma plenitude boa. Mas o treino mesmo está sendo feito ali é o Uke. Só que não necessariamente o que acaba tendo uma habilidade marcial, porque tudo é experiência e o confronto marcial tem que ter esse contato, né? Tem que ter o sparring. E sem o sparring você não vai ter uma noção realidade, criar uma percepção, embora o Aikido seja, né, tenha esse foco, assim, tem essa origem marcial, né? Não o foco, mas ele tem essa essência porque ela foi feita, né? Ela foi desenvolvida. Na verdade, as técnicas já existiam, né? As técnicas que tem no Aikido, tem no Judô, tem no princípio do Karatê, tem no princípio do Kung Fu, do Tai Chi, tem na esquiva da capoeira.
tem na base do Muay Thai. Isso tudo tem, né, no Aikido, assim, você sente isso, assim, e é uma oportunidade onde você pode treinar e ter o tempo para aprender, sem necessariamente cair em confronto, né, que às vezes o confronto faz você barrar essa apreciação técnica, né, essa delícia de poder estudar a técnica com tranquilidade, com calma, com segurança, e você já está se confrontando. Mas isso gera um conflito, porque a pessoa bota a vestimenta do Aikido, ela acha que ela é um praticante de artes marciais e pelos conceitos, pelo refinamento técnico, né, ela se acha pronta para ser um combatente. E, na verdade, ela acaba cometendo um erro, né, em se expor dessa forma, porque um treino para combatente ele tem um outro foco, né? É como você comparar o jiu-jitsu japonês com o jiu-jitsu brasileiro. No Japão, no período assim, quando você está em aula, você está para aprender. Quando você vai competir, você ia competir. Eram duas experiências diferentes. No jiu-jitsu, quando caiu para o Brasil, que teve essa mudança, né, do judô, que virou jiu-jitsu, né, Brazilian Jiu-Jitsu, eles treinaram a imposição, né? Então o jiu-jitsu treina a preparação física, imposição e faz o rola em aula. Então, quer dizer, eles têm uma micro competiçãozinha básica. Não que seja uma competição, as pessoas às vezes associam a competição com nocividade, né? Na verdade, eu treinei jiu-jitsu e é um excelente ambiente, você se sente muito bem depois da aula, a troca é muito, né, positiva, digamos assim, você se fortalece, aprende e existe aquela osmose no sentido assim, né, de troca de técnicas, né? No Aikido acontece isso, mas não existe naquele combate, assim, você está sempre treinando para ser um melhor o quê, né? Você está sempre treinando a sua habilidade, melhorar a sua habilidade. E quando acaba se defrontando com o combate, às vezes você não tem aquela memória física do combate, né? E a memória física do combate é interessante. Pelo menos você ter, ou se você já teve, né? Então você tem digamos assim, você tem uma forma de treinar, você tem um foco de treinar um pouco mais ciente. A mesma receita, ela não serve, né? A mesma receita em forno, em temperatura diferente, em forno com ambiente diferente, ou com um padeiro, de uma forma diferente de executar, vai sair uma receita, vai sair um produto diferente, talvez nem consiga sair um bolo, né? E o mesmo acontece com a arte marcial, né? E o Aikido é assim, ele tem uma origem rígida, né? Um formato padrão, que é a receita, né? E o Hombu Dojo procura espelhar essa receita muito bem e se percebe que entre linhas, né? O Dosho, o atual Dosho e todos que treinam no Japão, eles complementam, estudam para poder aperfeiçoar né, essa essência, né, essa fórmula, e fazer ela de uma forma mais ciente, mais alinhada possível. Mas as pessoas que copiam essa forma sem essa entrega, né, sem todo esse estudo, simplesmente só pegam a receita e tentam reproduzir, nem sempre sai aquele bolo perfeito. E elas acham que estão treinando em si, né, o Aikido de samurai, que são samurais e pode estar pronto para combater. Não, não é assim. O Ueshiba Sensei, se você olhar a postura da rigidez na qual ele contraía os pulsos, na forma na qual ele se impulsionava, na qual forma ele alinhava os cotovelos em linha ao atacante, na forma na qual ele se inclinava e ele entrava, você vai perceber que ele tinha outras coisas em mente, né? Ele tinha marcialidade em mente. Mas lógico, buscando essa filosofia do tatame, essa purificação do tatame, né? Que é o que as pessoas não entendem isso, né? Elas acham que a purificação vem daquele perfil europeu de estudar runas, né? Uma coisa assim mais astral, Wicca, e aí você vai e medita o Aikido e faz o Aikido. Não, você até pode aprender um Aikido assim light, assim, o Aikido permite isso, né, para a pessoa que está praticando. Porque a gente precisa da troca, né, da sintonia do fluxo. Mas a grande verdade é que a filosofia do tatame, ela está no sacrifício do tatame, entendeu? E isso as pessoas não percebem. E é por isso que elas não evoluem como o quê?
e não conseguem evoluir como praticante e não compreendem. Então elas atingem às vezes uma graduação por determinado tempo, mas ela não tem aquela plenitude artística e nem às vezes marcial, né? E elas acabam cometendo esse tipo de gafe. Porque mesmo você treinando uma técnica, né, você treina aquela vertente, quando você vai executar ela em combate, ela vai sair diferente. Você vai perder o equilíbrio, você não vai fazer a pegada perfeita. Então, quer dizer, você repete aquele espelho do treino do Aikido para quando acontecer o combate você ter a melhor bagagem possível para poder executar. Mas se você não tiver noção de combate e na hora que você está treinando você não tiver com o combate em mente, visualizando uma pessoa mais forte, mais tensa, né, tentando usar menos força possível, tentando usar mais né, movimentação de quadril para poder interagir numa situação, né, porque uma pessoa que é rápida ou uma pessoa que é forte, ela vai te exigir uma consistência similar, porque ela vai exigir mais de você, né? Você vai ter que se movimentar diferente, você vai ter que gerar torques em cima de outros eixos, né? Para poder compensar essa freagem, né? Da tensão ou da esperteza da pessoa rápida. E então essa é a magia do Aikido, né? É você treinar e tentar se atentar aos detalhes, né? Eu não sou digamos assim, um expert em Aikido, porque embora eu tenha começado Aikido em 1999 e atingi a faixa marrom muito rápido, né? Porque eu era o Shideshi e às vezes tinha dias que eu botei no papel, somou 9 horas de treino direto. E eu abri o dojo às 6:30 da manhã e às vezes depois da aula ficava treinando até 1 hora da noite. Eu na virada do milênio, eu lembro que eu e o Solerte, né, que era o senpai na época, a gente treinou na virada do milênio, né? Nós fomos até 1 hora da manhã treinando. Então, quer dizer, era coisa de Shideshi mesmo, pessoas que estavam vivenciando aquele centro, né? Mas depois de um tempo eu tive um acidente de trânsito, me reabilitei. Então, a minha técnica como Kideshi hoje, como o que, olha, não é 20%, né? Sem falar que coloca mais 20 anos em cima. E também barrei um pouco de aprender algumas coisas assim, tipo, né? Tem versos, 21 no kata, 31, 13. Eu treinei o 31, treinei o 13, mas o 20 eu já não treinei. Mas são coisas assim que, digamos assim, não é em si o estudo da técnica, o estudo da marcialidade, são katas, né? É que nem eu treinar karatê para treinar kata e treinar karatê para combate, são coisas diferentes. Então, realmente, assim, é importante a pessoa estudar isso para ela poder passar, entende? Ela ter esse, né, como o Rombo Dojo, né, ter aquele exemplo, ele vem aqui, mostra o base, não, o quadril tá errado, a pegada é assim. As aulas quando vêm do Japão, elas têm esse perfil, né, e são muito enriquecedoras porque você percebe, né, aqueles detalhes. Mas quando você treina, você tem que treinar como o sensei, né? Você tem que ter aquela mentalidade que você está em combate e você tem que superar, né, as suas dificuldades. E isso não acontece em treino, né? Essa entrega, né? Essa superação da dor, da força. As pessoas começam a treinar Aikido, desistem, né? Porque dói muito, porque é muito impacto. Embora Aikido seja um treino suave e você tenha a oportunidade de começar do zero, a gente vai ter os rolamentos e os rolamentos vão aumentando o giro na medida que você vai aumentando a habilidade e o impacto, né? Você se acaba se tornando um perito em receber impactos, né? Porque você se bate tanto no tatame, cai de ombro, de pescoço, de cabeça, de tudo quanto é jeito, né? Porque o Aikido tem as projeções de Kataguruma, Koshinage, similares à do Judô, né? Que é uma coisa do jiu-jitsu tradicional, né, japonês. E isso acaba
freando um pouco, assim, 80% do público, né? Só as pessoas mais persistentes que dão seu tempo a si mesmo, que não tentam fazer força e não se lesionam, né? Ou as pessoas mais jovens, que é um público muito pequeno, né? Já que Aikido não entra na evidência do MMA, e não entra nessas artes marciais que são mais comerciais, né? Como o Krav Maga. Krav Maga faz um marketing imenso, né? Uma repescagem de outros profissionais. As outras trabalham em cima do MMA, então tem diversas mil confederações, diversas mil. Não, Aikido é só o Hongo Dojo. E, né, os Shihans, né, responsáveis por eles, que fizeram registraram suas firmas, no caso, em determinadas regiões. Mas ainda é Aikido, né, aquela origem ali, né, aquele manual, né, o Kihon, né, que a gente chama. E então essa é uma diferença, né, que tem do Aikido pro restante das outras artes marciais.